Bom dia, gente. Eu resolvi gravar essa aula porque nesse exato momento, quando vocês estão vendo essa aula aqui, eu vou estar em campo. E como a gente não teve aula passada, que foi feriado, e a aula que vem também é o ENEX, ENIC, né? E eu também estou em outra disciplina de campo, zoologia de campo, na semana que vem, da pós-graduação. A gente vai ficar muito tempo sem nenhuma aula. Então eu resolvi gravar essa aula. Teoricamente, né, até pelo cigarro, não seria a aula que eu iria dar. A gente ia continuar com a parte de biodiversidade, vendo os índices e tal, mas eu resolvi pular. E aí na próxima aula presencial a gente retorna essa questão dos índices de biodiversidade e acaba essa parte de biodiversidade. Então, a aula de hoje é sobre comunidades insulares, porque é, essa parte, todo esse bloco, né, de biodiversidade, comunidades insulares, fazem parte da variação espacial, né, das comunidades. Né, como eu falei na aula passada, a gente pode separar comunidades em três grandes blocos. Né? A parte de variação espacial, né, um conjunto de espécies diferentes, com população de espécies diferentes em um determinado local. Um segundo bloco que seria das interações entre essas espécies, né, competição, predação, interações positivas ou negativas, né, benéficas ou negativas. E a terceira parte sobre a variação temporal das comunidades, que a gente vai falar de formação histórica e sucessão ecológica. Né? Então vamos lá. Comunidades insulares, né? Por que é muito interessante estudar ilhas, né, em comunidades? Por que tanta gente, né, estuda ilha? Quando a gente fala de uma comunidade sendo um conjunto de espécies em um determinado local, né, esse local muitas vezes é arbitrário, a gente decide, como pesquisador, decide qual que é o local de uma comunidade, mas alguns a gente tem a possibilidade de usar locais que não são naturais, né? E nada melhor do que ilhas como um local natural para você estudar a comunidade. Né? Então, o que é uma ilha? Né? A primeira pergunta, o que seria uma ilha? Né? Tem a definição tradicional de ilha, né? O conjunto de terras cercados por água. Na verdade, é uma definição bem simplória. Né? Ilha é qualquer tipo de hábitat apropriado para aquelas espécies da comunidade, né? Cercado por uma expansão, uma matriz, né? De hábitat que seria chamado inapropriado, mas pensando para aquelas espécies, né? Porque na matriz certamente tem algumas espécies, ou a matriz é composta, né, de seres que não são adaptados àquele ambiente que a gente está chamando de ilha. Né? Então essa seria a principal definição. Mesmo sendo um bloco de terra cercado de água, você pensa que na água você tem uma série de espécies, zooplâncton, fitoplâncton, que não estão na ilha. Né? E, obviamente, dentro da água a gente também tem ilhas, né? Então tem ilhas formadas por bancos de coral, bancos de arenito, né? Onde você tem algumas espécies que são agregadas ali naquele ambiente, cercado por uma matriz, assim, não tão apropriada assim, para eles sobreviverem, né? Ilhas, várias partes, né? Vários componentes da ecologia estudam ilhas, né? Ilhas vocês devem ter visto em ecologia de populações na formulação, né, de um modelo, né, para a gente estudar populações, isso que eu falei na aula passada. Né, a gente pode estudar uma população, sendo uma grande população, onde todos os indivíduos têm uma relação entre si, né, seria uma grande população. A gente pode estudar populações onde você tem subpopulações onde nenhum indivíduo vai ter relações entre si. E a gente tem os modelos de metapopulação, né? O modelo de metapopulação tradicional, onde alguns indivíduos, né, se relacionam entre, né, indivíduos nessas manchas. Né? O modelo de metapopulação fonte-poço, onde a gente tem qualidades diferentes das manchas, então essas qualidades, esses recursos, né, levam a algumas manchas serem doadoras de indivíduos e outras manchas serem receptoras de indivíduos. E no modelo completo de metapopulação, o modelo de paisagem, né, onde a gente observa não só as peculiaridades das manchas, mas também justamente da área matriz. Né? O local matriz pode ser um local de barreira, assim como um local de ajuda de passagem
entre indivíduos, né? Isso vocês certamente viram em ecologia de populações, né? Mas quando a gente pensa em ilhas, a gente pode definir ilhas de duas formas principais, né? Uma que são chamadas das ilhas continentais, né? Ilhas oceânicas continentais ou ilhas oceânicas vulcânicas. Pensando em ilhas oceânicas, né? Nem todas essas ilhas seriam realmente oceânicas, porque você pode ter a formação de alguns tipos de ilhas dentro de grandes rios, por exemplo, a Ilha do Bananal, no Rio Araguaia. Mas pensando em ilhas oceânicas, a gente pode separar tradicionalmente, até geologicamente, né, em dois grandes grupos de ilhas e que vão ter, consequentemente, uma grande diferença nas suas comunidades, né? Se a gente pensa que o estudo de ilhas, o estudo de comunidades em ilhas foi essencial para a gente desenvolver todo o pensamento em ecologia. Pô, pensa que Wallace, Darwin, antes deles, né, próprio Humboldt, bom, vou falar disso daqui a pouco, mas um monte de grandes pesquisadores naturalistas estudaram, começaram a compreender a ecologia estudando comunidades de ilhas, né? É muito legal a gente conseguir definir dois tipos principais de ilhas e que levam, né, evolutivamente a terem comunidades diferentes, né? Então, uma dessas ilhas são chamadas as ilhas oceânicas continentais ou só ilhas continentais, e a outra seria as ilhas oceânicas vulcânicas, né? Então, o que são as ilhas continentais, né? As ilhas continentais são formadas de diferentes tipos, né? Então, são as ilhas onde você tem um contato dessa ilha com o continente, com a placa continental maior, vamos pensar assim, né? Então, essas ilhas são formadas de três formas. Uma por entrada de água, separando, né, uma parte da placa que é mais alta, e você tem um rebaixamento, e outra parte da placa. Aí por algum motivo, a coluna d'água sobe, e você tem uma entrada nessa coluna d'água separando, né, essas partes oceânicas entre si. A outra é a quebra do continente, e a outra é o acúmulo de depósitos causado por grandes rios ou por correntes marítimas que depositam sedimentos ali, né? Então, como exemplos, né, de formação dessa quebra, né? Ou seja, você tem uma placa continental única, mas por causa da mudança do nível das marés, a gente tem, por exemplo, essa entrada de água separando essas placas continentais. Um exemplo seria ali a Groenlândia, né, na América do Norte. Outro exemplo seria o Reino Unido, lá na Europa, né? A segunda é a quebra da placa continental. E aí a gente tem vários tipos dessas ilhas, né? Até hoje em dia que nem são mais ilhas, né? Mas a Índia, por exemplo, foi uma massa de terra que veio, né, da Gondwana, né? Então ela tinha muito mais relação, por exemplo, com a África, com a Austrália, né? Quando isso era uma grande placa, né, depois da separação da Pangeia, e a Índia, ela, por algum motivo, né, um motivo geológico, ela migrou para se bater com a placa euroasiática lá em cima. Mas durante esse tempo ela se tornou uma grande ilha, né? E esse choque foi tão grande que formou as maiores cordilheiras que a gente tem hoje em dia, que são o Himalaia, né? Onde tem o pico do Everest, que é o maior pico que a gente tem. Outra ilha também de quebra de continente, que fica flutuando ali próximo à África, é Madagascar, né? E outra ilha também, que fica próxima da Austrália e Nova Zelândia, né? São formados por quebras dessas placas continentais, né? E aí elas vão para um lado ou vão para outro lado, né? E finalmente o depósito de areias e rochas e sedimentos formando ilhas. Hoje em dia a gente tem alguns exemplos, por exemplo, a ilha de Marajó, lá na foz do rio Amazonas, né? A gente tem Alter do Chão, e aí é uma ilha de rio, assim, mas a gente tem hoje, né, algumas dessas ilhas estão sendo formadas por sedimentos de lixo, né? Então a gente já encontra ilhas só de sedimentos formados por rejeitos, por lixo oceânicos, e aí as correntes marítimas vão juntando aquilo, formando ilhas, e com pior, né, com comunidades ali atuando ali em cima dessas ilhas, né? Então são ilhas problemáticas para a conservação. Mas são formas de pensar que essas ilhas tiveram
uma origem com as placas continentais, né? Mesmo sedimentos, esses sedimentos vieram das placas continentais. Já as ilhas oceânicas, né, são completamente diferentes. As ilhas oceânicas são formadas simples e puramente por erupção de magma da crosta oceânica. Né? Essa erupção, vocês devem ter visto isso em geologia, lá com Anderson, né, há bom tempo atrás, ou em alguma outra disciplina da geografia. Né? A gente tem tipos diferentes dessa elevação do magma, né? Surgimento do magma que aí solidifica e forma as ilhas, né? Então a gente tem a formação de arcos de ilhas vulcânicas, né? Quando as placas elas mexem umas nas outras e formam, né, várias e várias ilhas ali. A gente tem um ponto só onde pipoca o magma. Então, por exemplo, no arco de ilhas vulcânicas ou as fendas oceânicas, na verdade, arco de ilhas vulcânicas, quando uma placa passa por dentro e outra placa passa para baixo e outra placa por cima, né? As fendas oceânicas são formadas quando as placas, uma corre, né, ao longo da outra. Assim. Quando isso acontece, né, a gente tem um pipoco de vários pontos de magma, né, formando várias ilhas em sequência. Né. Já quando a gente tem um hotspot só, a gente normalmente tem uma única ilha, né, ou o arquipélago, né, que é esse conjunto de ilhas, é formado de uma maneira mais circular, onde você tem uma única ilha e esse magma ele solidifica, né, como se fosse um grande, sei lá, fungo que vai para cima da Terra, formando algumas ilhas no arquipélago circular. Então, normalmente, arcos de ilhas e fendas oceânicas são arquipélagos contínuos, que nem Fernando Noronha, por exemplo, que você consegue ver a sequência de formação das ilhas, né? Já hotspots vulcânicos seria mais ou menos que nem o Havaí. Você olha, é mais ou menos de uma forma meio circular. Assim, né? E aí a gente tem vários exemplos, né, dessas ilhas, tanto de arco de ilhas, quanto de fendas de ilhas, quanto hotspots vulcânicos. Né? No Brasil a gente tem Trindade, Martim Vaz, no Espírito Santo, que é uma ilha vulcânica, Fernando Noronha, como eu falei. Né? Aqui dá para ver, não sei se vocês conseguem ver aqui, né, na mãozinha, vocês têm a mãozinha aqui, acho que agora dá para ver. Você tem uma ilha maior, que é a ilha principal de Fernando Noronha, e depois várias ilhas na sequência. Né? Algumas dessas ilhas são fechadas, só quem tem permissão do ICMBio pode entrar lá, outras ilhas são mais turísticas. E o que é legal de tudo isso, né? Até pouco tempo atrás, a gente imaginava, bom, se uma ilha continental ela veio do continente, né, ela deve ter as mesmas espécies do continente. Já uma ilha oceânica, que apareceu do nada, você não tem nenhum registro histórico, né, de espécie nessa ilha, ela pode ter espécies diferentes, porque a especiação é mais rápida. Mas é justamente o contrário. Né? Nas ilhas continentais, como elas são geradas por eventos de vicariância, e vocês devem ter visto isso em evolução, né? Evolução, talvez a forma mais comum, normal de se haver especiação é quando você tem uma única população, essa população é quebrada ao meio por N motivos, e a história dessas duas populações vindas de uma população inicial, elas vão ser diferentes, então os bichos vão ser gerados a pressões seletivas diferentes, os indivíduos, alguns deles vão ser selecionados, ou seja, você vai ter especiação das duas ou mais populações que se divergiram. Né? Então, as ilhas continentais acontece isso. Quando você, por exemplo, imagina uma ilha colada no continente, você tem uma entrada de água, essas ilhas se separaram, essa ilha está apinhada de espécies, né, e o continente apinhado de espécies. Né? Então, eles vão ter pressões seletivas diferentes, a ilha apinhada de espécies vai especiar, como é ilha sempre especiam mais rápido, né, essas espécies vão se tornar novas espécies diferentes das espécies do continente. São espécies irmãs, obviamente, são espécies primas, espécies parentes, né, filogeneticamente muito próximas, mas vão ser espécies diferentes dos continentes. Já ilhas oceânicas, não. As ilhas oceânicas, elas brotam, né, elas surgem
sem nada, sem nenhum componente biótico. Então, alguns bichos vão, alguns seres, né, não falo bichos, alguns seres, porque plantas, né, fungos, eles vão ter que, por dispersão, chegar e colonizar essas ilhas. A partir do momento que eles chegam nessas ilhas, né, e estabelecem uma população viável ali dentro, né, novos seres eles podem chegar ali e os que são da mesma espécie, eles acabam ajudando a manutenção dessas espécies na ilha. Ou seja, numa ilha continental, a gente encontra vários bichos que não conseguem cruzar essa matriz, como eu falei no começo da aula, essa matriz inapropriada ali. Então, por exemplo, se a matriz de hábitat inapropriada é água salgada, você tem seres que não suportam água salgada, por exemplo, os anfíbios. Numa ilha oceânica, você vai ter muitos anfíbios. Numa ilha continental, você vai ter muitos anfíbios, porque foram os anfíbios que ficaram quando era uma placa única. Numa ilha oceânica, você não tem anfíbio, né? Ou muito pouco, né? Só os poucos anfíbios conseguiram chegar na ilha e formar populações viáveis ali, o que é muito difícil, dependendo da distância da ilha ali para o continente, porque essa barreira, essa matriz de água salgada é muito intransponível para um anfíbio. Então, as ilhas continentais, elas acabam tendo espécies, né, uma comunidade com espécies semelhantes às do continente, porém diferentes porque se especiaram. Já as ilhas oceânicas, por causa desse que a gente chama de como que eu posso falar, desse contínuo aparecimento genético, né, que a gente chama de resgate genético de indivíduos que estão sempre conseguindo migrar para a ilha, né, e isso faz com que as espécies das ilhas oceânicas sejam as mesmas do continente, né. Isso normalmente acontece, né. Alguns exemplos muito interessantes, né, de espécies de ilhas que foram formadas por quebra de continente e por isso tem espécies diferentes, né, como exemplos, né. Uma é a Ilha da Queimada Grande, em São Paulo. Na verdade, ali no litoral sudeste do Brasil, a gente tem várias ilhas com espécies novas de cobre, espécies diferentes de cobre. Ilha de Alcatraz, Ilha de São Sebastião. Mas a mais comum, a mais conhecida é a Ilha da Queimada Grande, né, a Ilha das Cobras, chamada, né, que é onde tem abótrobos insulares. Na verdade, essa ilha faz parte da placa continental de São Paulo, ou seja, essa ilha era a pontinha de São Paulo no passado, né, longínquo aí. Aí quando o nível dos mares aumentou, ficou só essa ponta de ilha separada de São Paulo, né? E uma cobra da cobra mais comum que a gente tem em São Paulo chama Bótropos de jararaca, é a cobra que deu o nome, né? O nome popular, a cobrinha, Bótropos de jararaca. E uma população de Bótropos de jararaca ficou reclusa nessa ilha, né? E por algumas centenas de milhares de anos ela especiou. Na ilha teoricamente tem pouco rato, então o bicho acabou subindo nas árvores para comer passarinho, né? Então ela mudou a forma dela, tem o rabo maior, né? Ela é mais esguia. Ela mudou o veneno também para ser um veneno que atua mais rapidamente, né? Para prender o passarinho. Até a forma de comportamento alimentar. O bicho, normalmente jararacas, elas mordem o ratinho, soltam, o ratinho sai andando, depois ela pelo trilha, né, de odor e calor, ela vai e acha o ratinho. Essa jararaca não pode fazer isso, porque imagina, ela morde um passarinho, o passarinho sai voando, ele vai cair, sei lá, fora da ilha, a cobra nunca mais vai achar. Então essa jararaca ela faz que nem jiboia, por exemplo, que morde o passarinho e rola nele, né? Então ela se modificou totalmente, né? Tem outras cobras que fazem isso, eu vou mostrar uma um pouquinho depois, né? Então, para você ver, é uma ilha que a jararaca já estava na ilha quando ela se tornou ilha, né? Ou seja, era a população de bótropos de jararaca, ela já estava lá, mas especiou na ilha. E outra ilha, né, que a gente é bem comum de saber, e aí essa ilha é uma bagunça, mas na verdade por quê? Porque ela era formada da mesma placa continental junto com a Austrália, a Índia e a África, né, e a ilha de Madagascar. Quando a Gondwana começa a se quebrar, né, essa ilha se separa da África, então fica mais próximo da Índia, só que ela se separa da Índia, a Índia vai para cima, ela ficou ao relento e ela começou a chegar próximo à África de novo.
Então, ela manteve alguns seres parecidos com seres que são da Índia, né, alguns mamíferos principalmente, que são bichos da Índia, que hoje em dia estão na América do Norte, bichos parecidos com bichos da África, mas diferentes. Né? E depois, quando a ilha chegou perto da África, alguns primatas desses seres que são da África voltaram para a ilha e começaram a colonizar a ilha. Então, a história biogeográfica de Madagascar é muito, muito diferente. Mas, de qualquer jeito, tem bichos completamente únicos, completamente diferentes. Né? Os lêmures, tem lêmur na África, né? Mas os lêmures de Madagascar, naquelas fossas, né? Que quem viu os filmes, né, de Madagascar sabe que são os cachorrinhos que comem os lêmures e tal. Né? Tem seres, e alguns ratos se encontram na África e encontram em Madagascar por causa dessa história biogeográfica dessa ilha, né? Que é bem, bem interessante. Isso acontece com cobra também, não é só com mamífero. Com cobras é a mesma coisa. Tem alguns bichos que parecem com bichos, são primos, né? Parentes dos bichos da Índia. Alguns bichos são parentes de bichos da África. E depois teve a entrada novamente de bichos africanos entrando na ilha de Madagascar. E aí a gente tem uma fauna bem, bem peculiar lá de cobras em Madagascar também. Né? Bom, a fauna, falando da fauna de ilhas, né, principalmente dessa fauna que especia muito rapidamente, de uma velocidade, em ilhas a gente tem alguns mecanismos de especiação muito interessantes. Né? Um deles é a modificação completa do ser que se parece com ele. Nessa modificação, alguns podem se tornar muito pequenos, outros podem se tornar muito grandes. Né? Então, fauna peculiar em ilhas, a gente tem, por exemplo, em Nova Guiné, a gente tem um marsupial, tipo um canguru, mas que é arborícola. Né? Na Austrália, a gente conhece o canguru que pula e tal, mas na Nova Guiné a gente tem um canguru arborícola. Né? Na Tasmânia, a gente tem um cachorrinho da Tasmânia, que é o cão. Né? Em Galápagos, a gente tem uma iguana, que é esse bicho verde que a gente vê nas árvores, muito comum aqui no Nordeste ou no Brasil, quase o Brasil inteiro tem esse bicho. E a gente tem uma iguana lá em Galápagos, mas que resolveu comer alga marinha, né? Então o bicho é todo adaptado a mergulhar em água salgada, se alimentar embaixo d'água e tirar o sal depois, que nem as tartarugas marinhas fazem. Né? A gente tem todos esses bichos casuar, emu, mas casuar tem em Nova Guiné, né? Que são, casuar é quase que um bicho relictual, né? É quase que o nosso dinossauro vivente, assim, todas as aves são dinossauros, mas o bicho tem umas semelhanças muito grandes com os dinossauros, porque ela se manteve a mesmo padrão, morando numa ilha, né? Ficando numa ilha. Tem bichos muito obesos, bichos muito grandes, tipo Sauromalus é um lagarto. A gente tem essas lagartixas que ficam em muro, assim. Tem uma ilha, né, na Califórnia, que tem esse Sauromalus, que é uma lagartixa dessa enorme, assim, né? Não chega a 1 metro, mas é um bicho muito grande, muito, muito gordo, assim, né? Fruto desse gigantismo em ilhas. Em Cuba, a gente tem um ratinho com nariz de elefante. Né? Na Nova Zelândia a gente tem o kiwi, né? Que é um passarinho, que é uma ave, que o ovo do bicho, né? Praticamente 80% do corpo, então assim, o bicho já nasce praticamente um adulto. Né? Em Madagascar a gente tinha, né, a ave elefante, que foi extinta, mas que tem uma galera aí tentando recriar ela geneticamente. Né? Aí, como eu falei, né, a gente tem esses casos de gigantismo e nanismo, né, nanismo em ilhas. Né, os casos mais emblemáticos de gigantismo, dragão de Komodo, na ilha de Komodo, né, ali na Indonésia. Dragão de Komodo é um varanus, é um bicho comum na Ásia, é um bicho que chega mais ou menos até 1 metro e pouquinho, mais ou menos o tamanho dos nossos teius. E aí apareceu nessa ilha, né, desse varanus, ele especiou para o dragão de Komodo, que é esse lagarto enorme, chega a mais de 2 metros, sem a cauda. É um bicho que nada muito bem, que corre, que anda em bando, que tem veneno na boca também, tem muita bactéria na boca, mas tem veneno. É um grande predador, né? Enorme esse bicho.
Em Galápagos também, Darwin se maravilhou com as tartarugas de Galápagos, né, os jabutis, né? Aqui a gente conhece jabuti, todo mundo já viu, pequeno, é relativamente grande, tamanho de outras tartarugas, mas pequeno, assim. E lá em Galápagos a gente tem jabutis, tipo, que chega a 1,5 m de comprimento, assim, um bicho muito enorme. Mas tem outros lugares, principalmente a Península Ibérica, não é ilha, né, mas já foi por muito tempo, Portugal e Espanha já foram separados do continente por muitos milhares de anos. E a gente tem aí ilhas da Espanha ainda que tem muitos microbichos, né? Então a gente tem um martim pescador numa ilha espanhola que é um bicho muito pequenininho, mesmo tamanho de um beija-flor, mas é um martim pescador. A gente tem martim pescador aqui no Brasil, por exemplo, tamanho assim de um bem-te-vi, né? Um bicho relativamente grande, mas lá tem o tamanho do beija-flor. A gente tem os menores marsupiais também nesses lugares, os menores lagartos também são ilhas da Espanha. Que até vou falar desse lagartinho para depois, né? E essas mudanças morfológicas, né, só como mais exemplos, né, Dodô, né, um bicho de ilha, né, que foi extinto também, que também tem uma galera tentando geneticamente recriar esse bicho, né? E pô, se funcionar vai ser super massa, assim. Mas Dodô foi extinto há 100 anos atrás, sei lá, cento e poucos anos atrás, pelo homem, né? Assim, a gente tinha registro desse bicho. Mas é uma ave que manteve características de não voar, né? A asa pequena e tal. Né? A gente tem, que nem a nossa jararaca, né? Jararaquilhô, a gente tem na ilha de Santa Catalina, né? Nos Estados Unidos, na Flórida, se eu não me engano, uma cascavel, que aconteceu a mesma coisa. Ela ficou ilhada, né, nessa ilha de Santa Catalina. Cascavel, todo mundo sabe que tem chocalho, mas esse bicho nasce com o primeiro gomino do chocalho e não desenvolve o chocalho. E por que não desenvolve o chocalho? Porque ele virou um bicho arborícola. Né? Então imagina, o bicho com chocalho, ele subiria em árvore e vai fazer barulho. Naturalmente, ele faria barulho para pegar o passarinho sacar e ia voar. Então o bicho perdeu o chocalho, é uma das diferenças morfológicas desse bicho. E bichos que a gente chama de fauna relictual, né? Como eu falei, a mesma coisa do casuar, né? A gente tem essa cobrinha, por exemplo, também lá na Península Ibérica, lá na Espanha, que é um bicho que mantém estruturas corporais muito parecidas com bichos do passado, né? Então esse bicho, ele não externamente, mas internamente tem toda os ossos da cintura pélvica, né, para dentro do corpo, mantendo o passado dele que tinha perna, né? As cobras tinham perninha, né? Pata traseira, para falar mais corretamente, e esse bicho manteve uma estrutura, né? Mais antiga, né? Beleza. Aí eles também não são as mil maravilhas, a gente tem problemas em ilhas, né? Como as ilhas elas acabam quebrando, né, as populações e mantendo poucos indivíduos, muitas vezes, a gente tem dois principais efeitos em ilhas. Né? Um efeito gargalo, ou seja, você tem uma população grande. Né? Parte dessa população sai de lá e vai formar uma nova população, ou seja, muito pouco do pool genético daquela grande população que vai começar ali uma nova população. Você perde muitos genes. E essa perda de muitos genes pode ser um problema, a gente chama de efeito gargalo, ou seja, você tem um grande conjunto genético e depois você tem uma população com menos genes. Né? Isso acontece em ilhas continentais. Em ilhas oceânicas, né, que é alguns seres, alguns indivíduos de algumas populações conseguirem adentrar e formar uma população na ilha, a gente tem um efeito muito parecido que é o efeito do fundador. Ou seja, naquela grande população, só um pequeno pool genético que vai chegar lá. O efeito fundador tem uma vantagem porque você pode estar sempre tendo uma nova entrada de genética, uma nova entrada de genes ali, a nova entrada de indivíduos ali. Mas às vezes, quando isso não acontece, quando for um evento de fundar uma nova população ali, isso é um problema. Né? Ou seja, problema da população, as populações levam problemas às comunidades, as coisas são interligadas, obviamente. Né? De qualquer forma, né, ilhas como experimentos naturais são excepcionais, né? Excepcionais. É por isso que tanto ecólogo trabalha
trabalhou, trabalha e vai trabalhar em ilha, né? Trabalhar em ilha é sempre muito massa, né? Primeiro, né, ilha, já a primeira coisa que eu falei na aula, a ilha tem limites bem definidos. Tendo limites bem definidos, né, as ilhas elas acabam tendo essa facilidade de fazer experimentos, né, dentro das ilhas. Se define melhor as comunidades, as populações das comunidades dentro das ilhas. Depois, normalmente são ambientes mais simples, né? Por mais que as ilhas sejam grandes, se fosse comparar com continentes, a Austrália é uma ilha, mas não fala que é uma ilha. A Austrália é um continente, né? Uma ilha continental, é um continente. A Nova Zelândia é uma ilha da Austrália, né? O próximo à Austrália, né? Então, são ambientes mais simples, né? Ilhas normalmente são formadas em arquipélagos, e os arquipélagos vão ter uma história parecida, como eu falei, se for vulcânico, surgiu ali naquele mesmo momento, então são fáceis de se replicar e até com tamanhos, né, diferentes, né, variam o tamanho de isolamento, né, a evolução nas ilhas acontece de forma muito mais rápida, então todas essas respostas evolutivas, respostas ecológicas, né, mudanças, né, nas populações, mudanças nos nichos das espécies, né, isso variam de uma forma muito mais rápida, né? E finalmente ilhas têm menos espécies que no continente, isso a gente vai falar lá no final da aula, bem assim, né? Porque tem uma teoria só baseada nisso, né? Bom, a gente tem vários exemplos com ilhas. Um exemplo muito legal são nas ilhas do Caribe, numa época que tinha um pesquisador. Essas ilhas, a gente tem as ilhas principais do Caribe, tipo Cuba, Espanhola, Trinidad e Tobago, tá? Essas ilhas que a gente conhece mais, mas várias ilhas do Caribe elas surgem, elas se mantêm por alguns anos e depois elas aparecem por causa das mudanças de coluna d'água, né, do nível das marés, né? Essas ilhas que aparecem e desaparecem, elas muitas vezes são usadas como locais de experimento. Ninguém mora lá, né, porque elas aparecem, não tem uma população ali, são ilhas pequenas, mas alguns pesquisadores fazem muito experimento nessas ilhas há muitos anos, centenas de anos, né? E um desses pesquisadores, chamado Jonathan Lozos, foi um cara que usou essas ilhas do Caribe para fazer experimentos com esses lagartinhos, né? Alguns desses lagartos tem até aqui em Rio Tinto, por exemplo, na Rebil, tem 2 espécies desses lagartinhos que tem o papo, né, que você achata e tal. E esses lagartos eles são muito territorialistas muitas vezes, né? Então um desses experimentos foi colocar um bicho que era super generalista, mas que era um competidor pior numa ilha onde você tinha um bicho muito especialista de mata, mas que era um melhor competidor. O que eles queriam ver se esse bicho generalista ocuparia todas as áreas, né? As áreas de mata e as áreas sem ser de mata. E o que eles viram, não. Se tinha um bicho de mata, na verdade está vegetação aberta aqui. Se tinha um bicho de vegetação aberta que era um bicho mais agressivo, o bicho generalista acabou migrando só para mata, né? Ou seja, é um trabalho muito simples, muito bonitinho de competição e de mudança, segregação de nicho em ilhas, né? O outro trabalho foi a continuação dos trabalhos de Darwin com tentilhões. Na verdade, não é nem continuação, né? Darwin, a gente fala muito que Darwin pensou em evolução olhando o bico dos tentilhões. Isso é mentira, assim. Darwin adorou Galápagos, em Galápagos já pensava na teoria, obviamente, a gente tem vários indícios, né, que desde que ele estava na Argentina já começou a pensar na teoria da evolução, mas Darwin era um ótimo coletor, né? Então ele coletou vários passarinhos nas ilhas, né? Mas ele não pensou nos bicos, na verdade ele pouco fala dos bicos dos tentilhões no livro da viagem, ele vai falar dos bicos dos tentilhões como exemplo de seleção na origem das espécies, né? Mas ele era um ótimo coletor e quando ele coletava os bichos, ele anotava tudo. Então ele começou a anotar. Você tem um passarinho tal, com um bico mais longo, numa ilha X. E nessa ilha X, justamente, é uma ilha onde você tem muita planta. Então esse bico é bom para planta, né? Mas ele não sacou isso. Você tem um bico mais longo numa ilha Y, nessa ilha Y lá de Galápagos, você tem mais inseto, vamos pensar assim. Então ele vai... ele coletou isso, ele mandou isso para o museu. Quando ele chegou no museu, tinha um ornitólogo no museu, né? E esse ornitólogo no museu, ele sacou, né? Pô, que legal, você tem uma relação entre o tipo de ilha, o tipo de vegetação e, sei lá,
a ecologia que tem naquela ilha com o tipo de bicho. Esses bichos eles são morfologicamente diferentes pelo tipo de bico. E aí quando esse ornitólogo, né, que é o Gould, ele falou com Darwin sacou, já pensava isso, pô, é um ótimo exemplo a seleção natural, ou seja, quando o bicho foi para uma ilha, ele tinha um tipo de recurso, ele se adaptou àquele recurso. Outra população foi para outra ilha, tinha outro tipo de recurso, ele se adaptou a esse outro tipo de recurso. Então é um exemplo muito lindo, mas beleza, né? Isso Darwin fez, falou, colocou lá na origem das espécies. Só que depois um casal de pesquisadores, Peter e Rosemary Grant, eles continuaram a trabalhar com tamanhos de bico e recurso nessas ilhas. E aí os trabalhos deles foram incríveis, assim, porque eles mostraram seleção natural rápida. Né? A seleção natural atua de uma forma muito rápida nesses bichos. Na verdade, Darwin pegou uma fotografia ali daquele lugar, daqueles bichos naquele momento, lá que era 1820 e alguma coisa, né? Quando Darwin passou por ali, 1825, por aí, eu não lembro certo. Já esse casal que trabalhou por anos a fio nessas ilhas, eles viram que a variação dos recursos nas ilhas levava a uma variação rápida do nível dos bicos dos tentilhões. Né? Isso foi incrível, assim, né? Porque muitas vezes, até então, né, a gente sempre achava, não, variação morfológica, né, gerada por variação genética, né, ou seja, genótipo levando a fenótipo, isso tem que demorar centenas de anos, milhares de anos. E eles viram, não, assim, poucas dezenas de anos, né, poucos anos você consegue ter variações morfológicas já nos bichos por causa da flutuação dos recursos, né. De novo, essas flutuações de recursos ocorrem de maneira muito mais extrema em ilhas, né? E nas mesmas ilhas do Darwin, né? Então, tem muitas perguntas, muitos trabalhos que acontecem em ilhas, muitos, até hoje a serem respondidos, né? Perguntas simples como quais são os bichos que tem nas ilhas, né? Como que eles chegam, como que eles se diferem ali das ilhas e como que eles se diferem dos continentes, né? O que leva, né? Quais são os fatores que levam uma espécie a especiar, né? Por exemplo, pode ser o recurso, pode ser o clima, pode ser, sei lá, algum predador que tenha na ilha, algum parasita que tenha na ilha, né? O que leva a bichos se extinguirem na ilha e colonizarem ilhas, né? Outras, né? Quais são os fatores que levam os bichos a segregarem os nichos, né? Especiarem, né? Então, N perguntas a gente se faz, né, sobre a fauna e a flora de ilhas, né, sobre a biota de ilhas, e essas perguntas, né, levaram a vários e vários ótimos, né, influentes demais naturalistas a trabalharem em ilhas, né. Então, Foster, né, Johann Reinhold Foster, que teve trabalho sobre padrões gerais biogeográficos, né, um cara da biogeografia essencial, né, trabalhou bastante, né, nessa relação das ilhas. Darwin, obviamente, rodou o mundo, né, mas tem os trabalhos deles, assim, uma grande ideia dele da teoria da evolução, né, grande parte dessa ideia se deu em Galápagos, principalmente com as tartarugas. Ele pirou nas tartarugas de Galápagos. Por que no continente tinha tartarugas pequenas? Por que em Galápagos tinham tartarugas enormes? Por que diferentes ilhas de Galápagos tinham tamanhos diferentes de tartarugas, eram espécies diferentes? Então, isso sim, Darwin sacou lá em Galápagos. O Wallace, mesma coisa, né? O Wallace, ele veio para o Brasil, se deu muito mal, mas quando foi para as Ilhas Indonésias, ele pensou, e foram os caras que pensaram na mesma época, da mesma forma, na teoria da evolução, né? Hooker, um pouquinho depois deles, também trabalhou em ilhas, também pensou em evolução. Mais recentemente, Leck, né, que trabalhou em Galápagos, no Caribe, Meyer, Johnny Diamond, né, Robert Hutchinson, né, Ernest Mayr, vários desses neo-darwinistas, vários desses caras que foram desenvolvendo, né, teoricamente, ecologia. Né? Hutchinson é simplesmente o pai da ecologia moderna, né, e trabalhou em ilhas. Então, são caras essenciais para os trabalhos de ilhas. Mas nenhum deles, e aí eu falo mesmo, nem Darwin, nem Wallace, né?
Nenhum deles foi tão essencial assim, né, para falar de ilhas quanto MacArthur e Wilson, né? E aí, obviamente, assim, sem sombra de dúvidas, vocês já ouviram falar da teoria da biogeografia de ilhas, né? Vocês podem não estar lembrados e tal, mas vocês tiveram uma disciplina inteira de biogeografia, então vocês certamente ouviram falar, né, estudaram de alguma forma a teoria da biogeografia de ilhas, que é uma das grandes teorias que a gente tem na ecologia, né? Então, essa teoria foi desenvolvida por MacArthur e Wilson, né, dois pesquisadores de Harvard, nos Estados Unidos. Esses caras, eles estavam, é muito legal, assim, né, tem umas palestras. Wilson morreu há pouco tempo, MacArthur morreu bem jovem, né, um pouco depois da teoria. Mas tem várias histórias, né? E tem o Simberloff, que foi aluno de Wilson, contando, tem o próprio TED Talk do Wilson contando. A teoria ela surgiu numa conversa, conversa de bar, porque os caras são, né, americanos lá em Harvard, tipo, certamente estavam num barzinho da universidade, ou tomando café, né? E aí eles estavam discutindo ecologia e a ideia surgiu porque vários, o Diamond trabalhava em ilhas antes deles e tal, e eles tentaram falar, pô, tem alguma forma da gente prever o número de espécies em ilhas? Né? Essa foi a grande pergunta, a grande sacada deles, pensando assim, será que tem alguma forma, por exemplo, Cuba é uma ilha, e Cuba é uma ilha grande, será que tem como a gente prever o número de espécies de planta, o número de espécies de bicho em Cuba? Será que sempre ilhas maiores vão ter mais espécies do que ilhas menores e tal? Né? Pensando assim, né? Uma bobeira, que nem a gente conversa, né? Juntos. Assim. E aí, MacArthur era um cara que via muito matemática em ecologia e ele começou a rascunhar lá sei lá, no guardanapo lá, alguns cálculos para tentar, pô, acho que sim, acho que a gente consegue sacar ou propor uma teoria sobre isso. E o Wilson era o cara da ecologia, eles se juntaram e começaram a trabalhar sobre o assunto. Né? E eles ficaram anos trabalhando e em 1967 eles publicaram o livro A Teoria da Biogeografia de Ilhas, ou A Teoria de Equilíbrio, né, de Biogeografia de Ilhas, que fala, né, que o número de espécies em uma ilha equilibra os processos regionais governados por taxas, né, que são as taxas de imigração, com os processos locais governados pelas taxas de extinção. Né? Ou seja, tanto a entrada de espécies quanto a sumida, né, a extinção de espécies, regem o quanto de espécies vão ter numa ilha. E aí, dependendo de alguns parâmetros, né, que aí os parâmetros são tamanho, distância e turnover, né, mas principalmente tamanho e distância, tem como prever matematicamente, ou seja, usando uma análise estatística, tem como prever o número de espécie ideal, né, que seria o equilíbrio, né, espécie ideal de uma ilha. Né. Então, o que a gente precisa dizer? Quantidade de espécies que entram, ou seja, as taxas de migração na ilha, quantidade de espécies que morrem, ou seja, as taxas de extinção na ilha, tamanho das ilhas, distância das ilhas para a fonte, para a área fonte, para a área que cederia espécies para essa ilha. Com isso, com esses parâmetros, a gente conseguiria saber o número de espécies ideal de cada ilha. Né? Então, como eu falei, né, você tem esses parâmetros básicos, né, relação de tamanho da ilha, relação espécie-área, o efeito do isolamento, ou seja, a distância da ilha, e o efeito do resgate. Né? Esse resgate, a ilha muito próxima, quando a ilha é muito próxima, muita gente consegue entrar na ilha. Né? Então esse resgate não é muito forte. Né? É meio estranho, mas você tem muita gente tentando entrar na ilha, né? Você tem menos espécies ficando na ilha, né? ou colonizando a ilha já colonizada. Se a ilha é muito distante, você tem muito pouco acesso a essa ilha, então também o resgate é mais fraco. Né? Ou seja, você tem uma distância ali ideal, né, para que você tenha o resgate, ou seja, o turnover, ou seja, né, espécies que entram e saem na ilha de uma forma mais contínua. Assim, né? Então, é mais teórico, né, a questão do turnover, e a gente se atenta mais à questão da relação espécie-área e da relação do isolamento, que é muito mais fácil de entender.
Tá? A relação espécie-área, na verdade, já era uma relação conhecida há muito tempo. Né? Na verdade, não é nem essa equação da espécie-área não é uma equação biológica, é uma equação matemática. Uma equação matemática onde, né, Arrhenius, lá, mais de 100 anos atrás, sacou que em locais, né, matematicamente, em áreas maiores, você tinha mais possibilidade de entrada lá numérica nessas ilhas. Né? Essa relação, essa equação, normalmente ela não é linear, porque conforme você vai aumentando muito o tamanho da coisa, né, você precisa cada vez de uma velocidade maior de entrada, né, do que está preenchendo essa coisa. Então, acontece que quanto maior o tamanho da ilha, no caso biológico, a entrada, a velocidade de entrada de espécie, ela começa a diminuir. Você vai aumentando o número de espécies para sempre. Só que a velocidade de entrada começa a diminuir. É que nem quando a gente vê em populações, ecologia de populações, você tem, no começo, quando você não tem ninguém no espaço da população, você aumenta a população de forma muito rápida. Mas quando a população já está cheia, você tem a diminuição da velocidade de aumento da população, até atingir a capacidade de suporte. Então a ideia da relação tamanho e área é a mesma. Como que você corrige isso? Logaritmizando, ou seja, achatando a curva tanto do tamanho quanto da velocidade. Quando você achata isso, você logaritmiza para achatar a sua equação, aí a relação ela fica linear. Né? E a relação linear é clara. Quanto maior o tamanho da ilha, maior o número de espécies que estão entrando na ilha. Ou seja, né, a taxa de migração na ilha é sempre enorme, quando você não tem ninguém na ilha, conforme ela vai sendo ocupada, essa taxa de migração ela diminui. E vice-versa com a taxa de extinção. Né? Acho que está aqui. Não, isso é a relação tamanho da ilha. Né? E está aqui. Quando a ilha é vazia, né? E aí ilhas, por exemplo, uma ilha é vazia, né? Ela tem possibilidade de entrada total de espécies. A partir do momento que as espécies vão entrando na ilha, ou seja, vão ocupando a ilha, a taxa de imigração, ou seja, a taxa de entrada diminui, porque a ilha já está ocupada um pouquinho, ocupada um pouquinho, ocupada um pouquinho. Ilhas maiores, obviamente, vão ter entrada, ou seja, vão ter pedacinhos a mais do que ilhas menores. Né? Imagina uma ilha pequena, vai ter 4 pedaços. Uma ilha grande vai ter, sei lá, 15 pedaços. Né? Ou seja, a taxa de entrada de espécies, ela começa bem alta na ilha grande, menor na ilha pequena. Conforme a ilha vai sendo ocupada, tanto a ilha maior quanto a ilha menor tendem a zero ocupação. Acabou, a taxa de migração tende a zero. As taxas de extinção são o contrário. Né? Quando você não tem ninguém nas ilhas, você não tem ninguém sumindo das ilhas. Mas a partir do momento que as ilhas começam a ser ocupadas, você tem as taxas de extinção, ou seja, a probabilidade de extinção. Né? Probabilidade de extinção da ilha completa. Ou seja, você tirar 4 espécies de uma ilha pequena é muito melhor, mais rápido, do que se tirar 17, 19 espécies de uma ilha grande. Óbvio. Ou seja, a taxa de extinção de uma ilha pequena, com uma espécie, é maior, porque é rápido da tirada, do que de uma ilha grande. De novo, para ficar bem claro, taxa de imigração nas ilhas grandes são maiores, taxas de extinção nas ilhas grandes são menores. Taxas de imigração nas ilhas pequenas são menores e taxas de extinção nas ilhas pequenas são maiores. É o contrário. Né? Então, é o que mostra aqui o gráfico. A imigração na ilha grande é maior do que na ilha pequena. A extinção na ilha grande é menor do que na ilha pequena. Tá? E aí a gente tem os pontos de equilíbrio ali. Mas não é só tamanho de ilha. Né? A gente tem o grau de isolamento da ilha. Né? Ou seja, uma ilha mais... Aí são ilhas de mesmo tamanho. Pensa em isolamento, você esquece o tamanho de ilha. Então pensa em ilhas do mesmo tamanho. Né? Ilhas do mesmo tamanho, ilha mais próxima, mais fácil de espécies chegarem na ilha.
Ilhas mais distantes é mais difícil de espécies chegarem. Ou seja, ilhas mais próximas, né, você tem a taxa, a velocidade de entrada de espécies na ilha, velocidade de ocupação. Suponha que você é uma ilha pequena, as duas ilhas pequenas, divididas em 4, ou seja, só 4 espécies podem entrar na ilha. A velocidade, a taxa, a entrada de espécies na ilha próxima é muito rápida, porque as primeiras 4 espécies podem chegar e cair dentro da ilha. Já numa ilha distante, algumas espécies vão tentar e não vão conseguir, então essa velocidade de ocupação da ilha é menor. Então a taxa de imigração na ilha próxima é maior, a taxa de imigração na ilha distante é menor. Só que a extinção, e aí é o pulo do gato, né? A extinção numa ilha próxima e distante, né, é diferente. Para a ilha grande e pequena, acho que a gente entendeu, falei isso aqui para vocês, mas para a distância, completamente diferente. Por quê? Uma vez a ilha próxima totalmente ocupada e uma vez a ilha distante totalmente ocupada, né, as taxas de extinção são as mesmas. Porque a extinção é a saída de espécie na ilha, é a morte da espécie na ilha, né, a extinção da espécie na ilha. Uma ilha grande vai ter 19 espécies, uma ilha pequena tem 4. Então a saída de 4 é mais rápida, ou seja, a extinção é maior do que na ilha grande, que são 19 espécies para acabar tudo. Mas nas ilhas próximas distantes, uma ilha próxima é 4, uma ilha distante também é 4. Ela só demorou a chegar lá, mas ela chegou. 4. Então, para tirar, para extinguir as 4 espécies da ilha próximas é rápido, assim como para extinguir as 4 espécies da ilha distante é rápido, é a mesma velocidade. A espécie morre ali. Ou seja, né, se a gente perceber esse gráfico, né, esse gráfico, eu acho que vocês estão vendo a setinha aí, né, que esse é o gráfico ideal da teoria da biogeografia de ilhas, ou seja, em ilhas próximas e grandes eu tenho mais espécies. Em ilhas pequenas e distantes, eu tenho as menores taxas de migração. Então, próximas e grandes têm maiores taxas de migração, pequenas e distantes têm as menores taxas de migração. Mas em ilhas próximas e menores, eu tenho um pouco mais, né, do que em ilhas distantes e maiores. Ou seja, as taxas de migração elas vão variar de ilhas grandes e próximas, depois de ilhas pequenas e próximas, depois de ilhas grandes e distantes, depois de ilhas pequenas e distantes. Ou seja, ilhas distantes e próximas vão ter diferentes taxas de migração, sendo que essa distância ela varia mais para velocidade, para taxa de migração do que o tamanho da ilha, né? Então, próximas e grandes, próximas e pequenas, distantes e grandes, distantes e pequenas. Já as taxas de extinção são apenas duas curvas, né? Que é o que está aqui, que é o que está aqui. E ilhas pequenas, né? Porque uma vez que a ilha distante já foi ocupada, ilhas pequenas vão ter a taxa de extinção mais rápida, a extinção maior, né, mais rápida, do que as ilhas grandes. Né? Com isso, ilhas pequenas, próximas, distantes, né, e com esse balanço de imigração e extinção, eu tenho os pontos de equilíbrio, ou seja, se o meu eixo X é número de espécies nas ilhas, eu vou saber exatamente quantas espécies eu vou ter aqui, 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 baseado nos parâmetros, né, tamanho e distância de ilhas, baseado nos processos de extinção e imigração. Tá? Opa, passar aqui. Massa, né? Então, essa é o básico da teoria da biogeografia de ilhas, né? Uma teoria que a gente usa até hoje para N fatores, muito, muito interessante, muito legal, que foi criada lá em 1967, né? Que eu falei. 67? Acho que nem lembro aqui, deixa eu voltar aqui. 1967. Tá. Não, tá aqui.
quando MacArthur e Wilson lançaram a teoria da biogeografia de ilhas, o livro é extremamente teórico. Eles lançam as bases da teoria de biogeografia de ilhas, mas ela não tinha sido testada ainda, testada na natureza. E um aluno de doutorado do Wilson, na mesma época, obviamente, ele começou a trabalhar com ilhas que a gente chama de ilhas de mangue. Então você tem os mangues da Flórida, assim como a gente tem mangue na ilha, aqui na Barra de Mamanguape. E esses mangues da Flórida, eles formam ilhas, né? Essas pequenas ilhotas, assim, que nem essa foto aqui. Ó. Isso é uma ilha de mangue, né? Você tem várias ilhas dessas de mangue com tamanhos diferentes e distâncias para a área principal do mangue diferentes. Então, o Simberloff fez um trabalho magnífico, publicou em N revistas diferentes. Ele pegou essas ilhas de mangue, ele fez essas estruturas que vocês podem estar vendo aqui embaixo. Ele cercou as ilhas de mangue, cercou todas essas ilhas e passou e borrifou veneno nessas ilhas para acabar com todos os insetos das ilhas. Tudo que era inseto. Tanto que ele fala, teve na época da pandemia, teve um documentário sobre não sei quantos anos da biogeografia de ilhas e tal, e ele fala que esse tipo de trabalho ele nunca conseguiria fazer hoje. Hoje nenhum órgão governamental ia deixar ele fazer isso, de eliminar com veneno os bichinhos, né? Mas na época deixou. Então ele fez isso, né? O trabalho hercúleo, pensa, criar essas estruturas nas ilhas de mangue, né? Fechar, passar o veneno, tirar os insetos, abrir essas estruturas para ter recolonização dos insetos nessas ilhas. E foi isso que ele fez e calhou que foi exatamente o que ele viu. Né, as ilhas mais próximas e maiores vão ter uma taxa, né, um aumento das espécies de uma forma muito mais rápida. As ilhas distantes e pequenas, né, vão ter menor e intermediariamente. As ilhas mais próximas e menores, depois as ilhas maiores, só que mais distantes, vão ter números intermediários de espécies. Né, a taxa de colonização ela varia de tamanho com o tamanho, com a distância das ilhas. Né? Então, um trabalho belíssimo para testar a teoria da biogeografia de ilhas. Mas a teoria da biogeografia de ilhas não é uma lei, é uma teoria. Então, ela está sujeita a problemas, obviamente, que nem toda teoria, até a teoria da evolução. Né? Então, por exemplo, né, nem todos os organismos respondem da mesma forma, ou seja, nem todo mundo coloniza da mesma forma. Imagina um passarinho ou uma borboleta que voa, imagina um sapo, né, que não consegue pular na água salgada. Então, nem todo mundo consegue, né, se adaptar à teoria da mesma forma. Outros que você não contam fatores intrínsecos às ilhas, eles só contam, e era o objetivo, a teoria era para ser simples, né, então eles só contam tamanho e distância, eles não contam, por exemplo, tipos de ambientes nas ilhas, tipo fatores antrópicos que tem nas ilhas. Né. Então, são alguns dos problemas que a gente tem na teoria da biogeografia de ilhas. Né. A teoria também é uma teoria ecológica, teoria rápida. Ela não assume que as espécies vão especiar em ilhas, né? Porque a ideia, o efeito da teoria da biogeografia de ilhas acontece de uma maneira rápida, ou seja, alguns poucos anos, algumas dezenas de anos que seja, mas poucos anos, né? Se for passando muito tempo, que nem os trabalhos do Peter, né, deram uma chamada nisso, para alguns seres a especiação ocorre muito rápido em ilhas. Então isso poderia ter sido levado em conta, mas não foi. Na época não foi levado em conta o grau de especialização. Tá? Mas a teoria de biogeografia de ilhas é a grande, né, uma das grandes teorias que a gente tem, né, dentro da ecologia. Uma das grandes teorias mesmo. Só que não é